Oi, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ame Saber. Aqui a gente fala sobre saúde e desenvolvimento infantil com um time de especialistas que é apaixonado pelo cuidado. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre qual o melhor jeito da gente conduzir a alimentação em crianças autistas. Você já se perguntou por que algumas crianças autistas têm dificuldade para aceitar novos alimentos? Muitos pais percebem que o filho rejeita texturas, cheiros ou simplesmente não quer experimentar alguma coisa nova. E isso pode gerar muita dúvida, ansiedade na hora das refeições. E hoje eu vou explicar por que isso acontece e como que a gente faz para tornar a alimentação mais tranquila e mais respeitosa para essas crianças. Eu sou a Karine Stegleder, nutricionista na Clínica AME e trabalho com nutrição infantil e acompanhamento de crianças em diversas fases do desenvolvimento, inclusive crianças que têm seletividade alimentar. Já aproveito para te convidar a seguir o nosso Instagram, @AmeSaúdeInfantil, onde a gente compartilha conteúdos todos os dias sobre saúde e desenvolvimento infantil. Primeiro, a gente precisa entender que muitas crianças autistas vão apresentar algum grau de alteração sensorial. Isso significa que elas podem perceber texturas, cheiros, temperatura, até identificar a aparência dos alimentos de uma forma muito mais intensa do que outras crianças. Então, é muito comum crianças dentro do espectro autista apresentar também rigidez cognitiva. Isso vai fazer com que haja uma dificuldade em contato com novos alimentos. Todos esses fatores somados fazem com que a alimentação seja um momento muito desafiador para a criança e também para as famílias. Por isso, o momento da refeição, ele pode exigir muito mais paciência e algumas estratégias específicas. Vamos às dicas de hoje, então, para a gente iniciar as mudanças aí na sua casa? Dica número 1, respeite o tempo da criança. Nem toda criança vai aceitar um alimento na primeira vez. Então, às vezes, ela vai precisar apenas cheirar, apenas tocar e explorar primeiro o alimento, e isso pode acontecer várias vezes antes dela finalmente provar o alimento. Esse processo ele faz parte do aprendizado alimentar e existe toda uma escalada do comer, onde a gente vai subindo degrau a degrau até que essa criança finalmente coma, ingira o alimento. Deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouquinho mais sobre essa escalada e quais são todas essas etapas até a gente chegar no comer. Dica número 2, evite a pressão na hora da refeição. Então aquelas famosas frases, come só mais um pouquinho, se você não comer não vai sair da mesa, se não comer não ganha sobremesa, podem aumentar a rejeição ao alimento ou tornar esse momento da refeição muito pesado para a criança. Imagina que tem um prato cheio de minhoca na sua frente e alguém te força a comer, diz que você precisa comer aquilo. É um exemplo bem grosseiro, mas para muitas crianças a sensação é exatamente essa. Durante o momento da refeição, a gente precisa criar um ambiente tranquilo e positivo, onde a criança vai se sentir segura para experimentar ou não o alimento. Então, jamais force a criança, a consumir um alimento que ela está com dificuldade. O reforço tem que ser sempre em cima do alimento e não na dificuldade da criança. Então, olha como esse brócolis está crocante, olha que comida gostosa. Isso desperta a curiosidade da criança dela querer experimentar. E aqui entra também a dica número 3. Seja o exemplo para a criança. Então, não adianta a gente querer que a criança coma um prato extremamente colorido se a gente não consome os alimentos. Lembra que a gente vai ser espelho para essa criança, sempre, tanto no comportamento quanto na alimentação. Então, ela vai querer despertar o interesse em comer o que você está comendo também. Dica número 4, previsibilidade. É muito importante para as crianças que estão no transtorno do espectro autista. Então, tenha rotina, horários regulares, momentos da refeição em conjunto, em família, sempre tentando manter essa rotina da alimentação. Isso vai facilitar, aumentar essa previsibilidade para a criança e facilitar a aceitação. E a dica número 5, a gente pode apresentar o mesmo alimento de diversas formas.
Então, a criança às vezes rejeita um alimento por causa da textura. Algumas vão preferir alimentos mais crocantes, outras preferem alimentos com molho ou pastosos. Então, o ideal é a gente variar as apresentações. Então, por exemplo, uma batata, ela pode ser servida, né, assada, como purê, cozida ou misturada com alguma preparação que a criança já gosta. Então, ela gosta ali de uma carne, pode ser feita essa batata junto ali com a carne para tentar oferecer, né? A gente tem diversas maneiras e o importante é a gente variar e não desistir. A aceitação de um alimento novo, ela leva tempo. Às vezes a gente pode apresentar mais de 20 vezes o mesmo alimento para a criança até que ela finalmente aceite provar o alimento. Então não desista. A dificuldade alimentar no autismo, ela é realmente uma realidade que afeta muitas famílias e o mais importante é a gente lembrar que cada criança vai ter o seu ritmo, o seu tempo. E no caso das crianças autistas, elas têm uma sensorialidade, um comportamento mais aumentado, né? E isso precisa muito ser respeitado. Então, com muito amor, com paciência, exposição gradual aos alimentos e o acompanhamento de um profissional quando necessário, vai ser possível sim a gente driblar essa seletividade e aumentar a aceitação dessas crianças com refeições mais tranquilas para ela e para toda a família. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com outros pais que também passam por essas dificuldades e se inscreve aqui no canal da AME Saber. E se você quer aprender mais sobre alimentação infantil, seletividade alimentar, acompanha também o nosso Instagram, @AME Saúde Infantil. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!